mantido ali, foi utilizado, foi destruído e foi criado também como, por exemplo, algumas coisas. Dentro dessa situação, a gente vai ter aí alguns pontos importantes a se mencionar. E aí a gente vai para diante. Então, assim, a nossa querida Primeira Guerra Mundial, ela, além de tudo, ela vai ser uma grande briga de família. E aí a gente percebe que a briga que tem na nossa família nem é tão ruim assim. E a gente vai explicar o porquê que a gente fala isso, tá? Por exemplo, aqui a gente tem alguns dos imperadores e reis daquele momento. Então aqui nós temos o nosso querido rei da Inglaterra e aqui o seu querido sobrinho, que era o Kaiser Guilherme II, rei, ou melhor, imperador ou Kaiser alemão. Aqui do outro lado nós temos o mesmo Kaiser alemão do lado do seu primo, o czar Nicolau II da Rússia. Ou seja, eles estavam em lados opostos, eles estavam tretando, mas, porém, todavia, entretanto, eles também eram parentes. Então, dentro dessa situação, lembram lá que no ano passado, quando nós estávamos falando, ano passado e retrasado, você deve ter falado com a Nair também, mas enfim, a gente falou que o pessoal das monarquias europeias era tudo meio parente, os casamentos e tal. Sim. É por isso. Então você vai ver que isso vai se mantendo. Então o rei da Inglaterra, ele é tio do imperador da Alemanha. O imperador da Alemanha é sobrinho do imperador czar Nicolau II, que é o da Rússia. Então a gente vai ter essas relações também. E lógico, mesmo sendo relações consanguíneas, não quer dizer que esses caras não tenham rivalidades entre si. Bom, indo adiante. A Primeira Guerra Mundial pode ser considerada o fim iniciado pela Revolução Francesa do Antigo Regime, pois grandes monarquias autoritárias sucumbiram a essa guerra. Por isso, muitos países e povos tornaram-se independentes após a queda de impérios antigos. Compreender esse processo possibilita entender outro conflito decorrente das distensões ali, a Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente já começa com uma coisa, tá, pessoal? Durante o período da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra, a gente vai ter o pessoal falando o seguinte: olha, a Segunda Guerra, essa guerra nada mais é do que a continuação da anterior. O que ele está falando? O que vai gerar a Segunda Guerra Mundial são nada mais nada menos do que questões não resolvidas ou mal resolvidas na primeira, que ficam gerando rivalidades e disputas essencialmente no período da segunda. Quando ele fala ali que é o fim iniciado pela Revolução Francesa, é o seguinte: o primeiro grande movimento, o primeiro grande acontecimento da história europeia que desconecta, que desvincula, que tira o absolutismo, que visa promover uma mudança, é quando tem a Revolução Francesa, que a França torna-se uma república, que os reizinhos lá, Luís XVI vai ser decapitado e assim por diante. Já em contrapartida, ela não vai conseguir, a gente vê lá quando vem Napoleão e depois com o Congresso de Viena, onde essencialmente eles restauram a monarquia, a Revolução Francesa não tem força suficiente para se manter daquele jeito e nem para mudar todas as monarquias. Então, mesmo depois da Revolução Francesa, algumas monarquias continuam. Uma delas é a Rússia, uma delas é a Alemã, e essas monarquias, o Império Turco-Otomano também, elas vão cair após a Primeira Guerra Mundial. Diga, Rafael. Ô, professor, só uma pergunta. Aquele território que a Alemanha pegou da França... Alsácia-Lorena. Alsácia-Lorena. Calma. Ela pegou na... Já vamos chegar. Segunda Guerra. Calma, já vamos chegar. Aí, nós vamos aqui, novamente, passar por esse papinho. Vocês já perceberam que é importante esse processo da formação das alianças, né? Então, Tríplice Aliança, Rússia, França e Reino Unido. Tríplice Entente, Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Itália, tá certo? Aqui a gente vai ver que no final do conflito, ou seja, no final da Primeira
formação de vários pequenos países. Então você tinha, aqui ele está o mapa no final da guerra, já passou pela Revolução Russa. Então a Rússia já deixou de ser Rússia para se tornar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso que aqui está a União Soviética, tá? E neste momento, percebam que você tinha aqui, ó, essa parte toda aqui sendo pertencente à Rússia, essa parte toda aqui sendo pertencente à Alemanha, essa parte toda aqui sendo pertencente ao Império Austro-Húngaro, essa parte aqui toda pertencente à Itália e assim por diante. E você vai ver que aqui, ó, neste local, tá vendo que tem só uns que estão só riscados com vermelho? Esses são todos os países que surgem ao final da Primeira Guerra, com a fragmentação territorial gerada por conta das disputas e dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, aqui então, principalmente na fronteira de Alemanha e França, nós vamos ter o que a gente chama de frente ocidental, presença das trincheiras, blá blá blá, novos fora, e aqui a frente oriental, que é o local onde a gente falou lá, por exemplo, da revolta, ou melhor, da Batalha dos Mortos-Vivos. Bom, Tratado de Versalhes de 1919. Aqui entra aquele negócio, os conflitos foram até 18, mas em 19 que eles fizeram. Quando a gente fala, fizeram a assinatura de paz definitiva. Quando a gente fala os conflitos foram até 18, a gente está falando de uma maneira bem importante de se perceber, que é os conflitos oficiais. Ocorriam ainda durante esse ano algumas batalhas? Sim, até porque sempre tem alguns destacamentos dos exércitos que se recusam a se render. Então existiam conflitos que ainda estavam acontecendo mesmo eles tendo parado. Tá? Isso só vai sanar quando você tem a assinatura do Tratado de Versalhes em 19. Tá? Aqui nós temos os 4 grandes, por assim dizer, que são os presidentes de alguns países, os representantes de alguns países. A assinatura do cessar-fogo em 18, com essa assinatura, né, após ela, os líderes das nações vitoriosas se reuniram com os derrotados em Versalhes para negociar os termos de paz. Essa reunião foi marcada pela presença dos 4 grandes. Pessoal, o Tratado de Versalhes ele é visto como a paz dos vencedores. Como assim a paz dos vencedores? É literalmente a seguinte situação. Olha, nós ganhamos, agora a gente vai literalmente te extorquir. Ponto. É assim que funciona. Então vamos entender um pouquinho disso. Antes disso tudo, existia naquele período um dos 4 grandes, inclusive, que está aqui presente nessa imagem, era o presidente dos Estados Unidos, que era chamado de Woodrow Wilson. Tá? E não é o seu Wilson aqui, tá? É outro Wilson. Esse Wilson, ele vai ter um negócio bem interessante, bem bacana. Ele vai chegar e ele vai falar, antes de nós começar a reunião para decidir o Tratado de Paz, quero dizer um negócio. Alemão é bicho ruim. Alemão é desgraçado. Alemão é bicho do campo. Então, mesmo nós tendo vencido, o ideal é que a gente não explore ele demais. Por quê? Porque se a gente explorar ele demais, esses lazarentos, esses alemães vão voltar. E eles voltando, eles vão querer outra guerra. E aí, o que acaba acontecendo nessa jossa? Ele cria lá alguns pontos, eu não lembro agora o número exato. Não lembro se era 12, 15 ou 20, mas que a gente chama os tantos, né, os X pontos de Wilson. Tá? Esses pontos eram tipo assim, estamos penalizando vocês porque vocês gritaram, mas nós não estamos judiando de vocês demais. Só que os outros reis, os outros presidentes das nações vencedoras falaram, mas credo, esses alemães desgraçados. Agora que a gente vai tirar tudo que tem para tirar deles. Eles ainda falam, se até Deus se contentou com 10 mandamentos, por que esse presidente dos Estados Unidos, o que ele acha que é para pedir mais ponto? Mas credo. E aí, esse
essencialmente, os pontos de Wilson não serão aceitos e é implantado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é visto como a principal causa da Segunda Guerra Mundial já, tá, gente? Por quê? Porque a Alemanha vai ter a ela impostas apenas 256 cláusulas punitivas. Só. Dentro disso, já deixa vocês falar, dentro disso, tá aqui no Tratado de Versalhes a seguinte situação. Você, Alemanha, é culpada da guerra. Sabe aquela treta quando um não quer, dois não briga? Não funciona. A guerra só aconteceu porque a Alemanha queria brigar. É isso que o Tratado de Versalhes está dizendo. A Alemanha vai gostar? É claro que não. Diga, Gabriel. Eu não entendi aqueles pontos, não. O quê? São pontos que eles iriam exigir coisas da Alemanha como punição pela guerra, porque eles perderam, mas não judiariam da Alemanha. Seriam tipo regras. Ai, o Franz Ferdinand. Todo tratado de paz você impõe sanção, porque o cara perdeu. Então você tem que me pagar uma indenização, você me cede um território, você faz não sei o quê. Mas assim, todos os pontos que o Wilson colocava, eles eram pontos que falavam, ó, você perdeu, por isso você está sendo punido. Mas não era nada demais. Ou seja, não era algo que geraria uma revolta gigantesca. Justamente porque ele falou que alemão não presta. E aí ele falou, esses alemães desgraçados, se a gente explorar eles, eles vão querer uma guerra de novo. Só que aí as outras nações falaram que se exploda, eles quiseram comprar briga. E aí eles criam o Tratado de Versalhes com apenas 256 cláusulas, literalmente explorando os caras. Quase o Código Penal inteiro. Detalhe! Quis outra revolta mesmo? Detalhe, até o Brasil participou do Tratado de Versalhes, tá? Porque nós participamos do lado vencedor e a gente teve... Getúlio Vargas. Não, Vargas é mais pra frente, Vargas é segunda, não primeiro. Aqui é outro. E detalhe, a gente teve poder de decisão, a gente impôs algumas sanções à Alemanha também, tá? O que ela fez pra gente? Afundou o navio de café. Não, o que Aliás, aliás, é assim, o Brasil tá paradinho, quietinho. Afundou o navio de café, entramos na guerra. Certo? Deixa eu... Por que não Tá passa? certo. Não mexe com os meus pretinhos, não. Não mexe com as coisas. Eu achei que a Alemanha pagou de punição pra gente. Ah, não. É mais questão de indenização das sacas de café afundado, mas já vamos chegar lá. Vamos lá. Então, quais são os impostos ou os problemas, as sanções que a Alemanha vai passar? Então, primeiro, perde 20% do território. Segundo, perdeu todas as colônias que tinha na África e na Ásia. Terceiro, pagar todo o custo da guerra civil e militar às nações vencedoras. Vamos voltar. Isso já faliu o país. Não. O 200, 180 bilhões de dólares saindo de uma única nação. Significado de arrependimento. Tá? Voltando. Proibição de produzir tanques e canhões. Proibição de ter marinha e aviação da guerra. Ou seja, está limitadíssimo todo o poderio militar dessa nação. Outro ponto. Seu exército não pode passar de 100 mil soldados. Não pode ter alta hierarquia, alta patente. Só soldado. Ponto, acabou e só 100 mil. Para o país todo. Ah, aqui ela aparece. Aí. Devolução da Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena, território rico em carvão mineral, minério de ferro, que eles tomaram da França na Guerra Franco-Prussiana, lá em 1800, lá vai pedrada. Agora a França, aquele revanchismo francês, vai falar, você vai me devolver, não tem nada a ver com essa guerra. Não importa, eu quero que você perdeu a guerra, vai ter que aceitar. E aí os alemães não vão gostar do mesmo jeito. Para além disso, a Alemanha vai ter que pagar uma indenização de 7 milhões de toneladas de carvão para a França e 8 milhões de toneladas de carvão para a Bélgica. Resumidamente, faliu o país. A marinha de guerra que sobrou vai ser entregue às nações vencedoras. A província industrial do Saarland, que era a principal província industrial alemã, vai ser administrada por 15 anos pela França. E a Alemanha reconhecia ser a única responsável pela guerra. Professor, mas o território da Alsácia-Lorena ficar perto da Bélgica? Sim.